Irmãos, a nossa mensagem de hoje, ela não será na série de Daniel. Uma das dimensões do ministério pastoral é a questão profética, do coração pastoral. Vou explicar para você o que é isso, né? Alguém pode dizer, peraí, o pastor está com essa onda de profético. Um dos chamados do ministério pastoral é o chamado profético, que é o quê? É o chamado de você falar sobre as enfermidades da geração. Você pronunciar os juízos de Deus, você falar sobre aquilo que, como Jeremias, né, olhava a condição do povo de Israel, como os profetas do Antigo Testamento olhavam a condição do povo, e o coração deles sentia angústia pela condição espiritual das pessoas. E essa é uma das áreas do ministério pastoral mais angustiantes, que é aquela área em que Deus dá para você percepções espirituais, visão espiritual a partir das Escrituras, leituras sobre a realidade e que causa angústia no seu coração. Eu já venho há alguns meses angustiado sobre esse assunto aí. E eu já vinha lendo, meditando, fazendo as perguntas que a gente faz a Deus. Por que Deus? Por que é assim? Como é que tem que ser assim? E a gente fica tentando entender alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas modas que essa geração tem. E a gente começa então a ficar mais e mais angustiado, principalmente se você tiver um coração pastoral. E eu já vinha pensando, meditando, escrevendo coisas, lendo livros. E então esse domingo Deus então me incomodou de modo muito mais profundo, e é nesses momentos em que é como se Deus estivesse dizendo assim, é agora, você vai falar sobre isso. E é exatamente o objetivo aqui, é falar sobre esse assunto. Essa mensagem, ela vai ser um pouco mais, eu vou ativar meu modo filosófico, então ela vai ser um pouco mais meditativa, mas nada complexo. A gente vai conduzindo e uma das habilidades que Deus nos dá, segundo a sua graça, é tornar verdades profundas e complexas em coisas simples de entender. E isso faz parte do ministério pastoral, é ter essa capacidade de ensinar. Por isso que lá diz, né, apto ao ensino. É a capacidade que o pastor tem de ensinar aquilo que muitas vezes parece ser muito complexo, muito profundo. Então a nossa mensagem hoje, o título dela é Ser Igreja... Eita, meu tablet cansou aqui. Deitou aqui, não. Ser igreja para uma geração plástica em um mundo fluido, em um mundo líquido. Ser igreja para uma geração plástica em um mundo líquido. Aí você, que é isso? Meu Deus, o pastor pirou. Ele vai viajar na maionese. Mas a gente vai viajar na maionese junto. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai Santo, Deus gracioso, Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos em um país livre, Senhor. Que podemos falar sobre coisas sem temer perseguição em certos ambientes ou em certas condições. Podemos, Pai, cultuar a Ti, Senhor Deus, obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, por nos permitir viver em um lugar assim. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, sabemos que a facilidade muitas vezes faz o nosso coração desprezar a liberdade. E precisamos, Pai, de um quebrantamento do Senhor, de uma direção Tua, para que aquilo, Senhor Deus, que é o Teu desejo de falar para o Teu povo, possa proclamar, Senhor Deus, transformação e salvação. Que as vendas dos olhos possam cair do coração, que os olhos possam ser abertos para a realidade, Senhor Deus, como muitas vezes, durante a pandemia, muito era dito, Senhor Deus, e pouco se observava ou se acreditava. Mas à medida que o tempo passa, a Tua palavra vai se mostrando como atual. A Tua palavra vai se mostrando como muito à frente do seu tempo. Então eu te peço, Senhor Deus, que essa meditação possa partir da cosmovisão bíblica, de uma visão da realidade que reflete o Teu coração, Senhor.
Então me capacita, me dá luz na mente, fogo no coração, para que a gente possa, Senhor Deus, compreender Tua palavra. Abre as mentes de todos, os corações, deixa os ouvidos atentos e que possamos, Pai, meditar na Tua santa palavra. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Mensagem hoje é ser igreja para uma geração plástica em um mundo líquido. Eu quero iniciar aqui, irmãos, explicando o motivo desse título. A princípio, ele parece tão enigmático. A nossa mensagem hoje ela vai ser muito mais filosófica e teológica do que uma exposição bíblica, como normalmente vocês sabem que eu faço. Então eu quero convidar você a pensar com profundidade, a se concentrar, fazer uso aí da sua mente, para junto comigo pensarmos no cenário em que nós estamos vivendo, como povo de Deus nesse mundo atual. A partir dessa reflexão que a gente venha pedir para que o Espírito Santo de Deus nos guie para uma verdadeira piedade, uma verdadeira alegria no Senhor. Vamos pensar o que seria uma geração plástica. Vamos pensar isso. O que é uma geração plástica? É uma geração, e isso não é um termo meu, viu gente? Isso é um termo que existe no meio sociológico atual. O que é uma geração plástica? É uma geração que acredita que o mundo pode ser moldado conforme suas preferências pessoais. Plástico significa moldável, massa de modelar. É como essa massinha que eu dou a forma que eu desejo. Seria acreditar que a vida humana pode se adaptar ao que você deseja. Isso é uma geração plástica. Onde é que a gente vê isso? Para você entender. Por exemplo, acredita-se que a medicina ela tem o poder de mudar o sexo de uma pessoa. Ou seja, só eu mudar as partes externas do sexo e eu estou mudando o sexo. Não, você não está mudando o sexo. Você está gerando uma alteração física, visível. Você não está mudando o cromossomo da pessoa. Você não está mudando o DNA da pessoa. Mas acredita-se que essa mudança ela ocorre. O que ocorre apenas é uma mudança estética, não é uma mudança de sexo. Ou então, eu não gosto do meu corpo, aí eu faço uma plástica para adequar e assumir a forma que eu acho mais bonita para mim e vai me fazer sentir melhor. Ou então eu faço uma lipoaspiração ou qualquer procedimento cirúrgico, que por vezes, todo mundo sabe que qualquer procedimento cirúrgico, ele tem o seu risco, o seu grau de perigo. Mas eu acredito que a vida é uma massinha de modelar, então eu posso apertar um botão e a coisa sai do outro lado do jeito que eu quero. Ela é plástica. Ou então, por exemplo, acreditar no poder da psicologia para diagnosticar algum comportamento meu, me dar um rótulo que faça o mundo agora me respeitar por causa do meu rótulo. O mundo deixar de me cobrar algumas coisas, pois afinal de contas eu sou alguma coisa. Então não venha me cobrar nada. Só eu consegui um diagnóstico. Ou os pais que possam dizer, meu filho é alguma coisa e por isso eu não preciso me preocupar ou cobrar dele alguma coisa. Pois qualquer um que cobrar é insensível. Então eu posso também moldar a opinião dos outros para minha vontade. Ou então eu me apego à mídia, eu uso filtro, eu posto um estilo de vida. Interessante que às vezes que eu vou na academia, aí eu observo algumas mulheres que chegam na frente do espelho para tirar foto. Elas prendem a respiração e secam a barriga, faz uma pose que no ângulo da câmera fica parecendo que o corpo dela é de modelo. Aí ela respira, a coisa volta ao normal e ela vai então malhar. É impressionante. Eu me sinto um personagem que eu assumi, eu digo que eu sou. Isso é o que significa uma geração plástica. Uma geração que acredita que o mundo deve se curvar, ou que o mundo pode se curvar à minha preferência pessoal. A vida, a natureza, o mundo, a sociedade podem se curvar a mim, e se ele não se curvar ao meu desejo, a minha visão é um mundo opressivo, ou então a natureza errou. Eu nasci num corpo errado. Já viram isso? A natureza errou. O que seria um mundo líquido, que a gente viu aqui? Um mundo líquido. É um mundo sem forma.
É um mundo sem padrões. É um mundo que rapidamente se adequa, muda, não possui coisas estáticas. Um mundo sem absolutos, onde toda a verdade é relativa. Esta é uma das ideias defendidas por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele diz que a gente vive numa época onde nada é duradouro, tudo é volátil, tudo é efêmero. O consumo é o parâmetro social das relações humanas. Tudo é medido conforme o que eu posso ganhar ou o que eu posso dar. Não existe um interesse real no outro, existe só uma relação de troca. O mundo está repleto de incertezas, efemeridades e instabilidades, ou seja, eu não posso confiar em nada, pois nada absolutamente é fixo. Tudo muda rapidamente. Aqui no bairro uma coisa pode ser diferente de outro bairro da cidade. E esse é o mundo que a gente vive, é o mundo líquido. Então o que seria uma geração plástica em um mundo líquido? Se não, uma geração que acredita que vive em um mundo que deve se moldar a seus desejos. Um mundo onde os padrões são definidos pelas suas preferências pessoais e que pode mudar de acordo com a conveniência ao seu redor. A Bíblia afirma que seria uma geração que considera real e espera tudo aquilo que deseja o seu coração. Mas o que a Bíblia afirma sobre o coração é de que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O coração não é confiável, mas o mundo confia no seu coração. Vivemos em uma geração da fluidez, das emoções, do olhar para dentro, da supervalorização dos sentimentos, dos desejos. Tudo que se opõe a esse mundo interno passa a ser considerado opressivo e violento. Você está me oprimindo. Você está ferindo meus sentimentos. Não é o que você diz, é como você está dizendo. Será que isso estaria muito longe de nós como igreja? Ou será que já existem pessoas assim nas Escrituras, que já havia apóstolos dizendo, olha, cuidado, que esses existem. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, a gente vai começar com esse texto hoje. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17. Paulo aqui, ele está chamando a atenção de falsos crentes e falsos profetas que estavam dentro da igreja enganando as pessoas, ou no meio das igrejas enganando as pessoas. É como, por exemplo, um David Leonardo da vida, que está no meio evangélico enganando pessoas. O verso 17, ele diz o seguinte: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então Paulo coloca o estilo de vida dele como exemplo para os outros. Ou seja, olhem para o meu estilo de vida, irmãos. Sejam meus imitadores, imitadores do meu estilo de vida no reino de Deus. Verso 18. Pois muitos andam entre nós. Ou seja, existem pessoas no meio do povo de Deus que não carregam o estilo de vida que Paulo ensina, ou que Paulo vive. Eles carregam um outro estilo de vida. Ou seja, aqui no nosso meio tem pessoas que carregam um estilo de vida cristão verdadeiro, existem pessoas que carregam um estilo de vida mundano e que diz que é cristão. Existe sim. E aqui ele está dizendo, muitos andam entre nós. Ele não está falando de alguns, ele está falando de muitos. Lembra que Jesus disse que a porta é estreita, mas largo é o caminho que conduz à vida? Sabe por que Jesus diz isso? E muitos entram por ela? Porque viver vida cristã verdadeira exige um nível de atitude, de tomar a cruz, que nem todos desejam. Existe um custo, existe algo a abrir mão, existem decisões a serem tomadas. E decisões difíceis, decisões que às vezes vão angustiar, mas que a vida cristã exige isso. Por isso que
É fácil entrar na porta larga, porque é só continuar no que você está fazendo. Mas a porta estreita exige abrir mão de muita coisa. E por isso poucos percebem o valor de abrir mão dessas coisas. Por isso poucos entrarão por ela. Então Paulo está dizendo que muitos entre nós, ele diz, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia. Gente, não era algo que Paulo estava falando uma vez, duas vezes. Era algo que Paulo talvez repetia tantas vezes que as pessoas diziam, lá vem ele com esse assunto de novo. Lá vem ele com essa conversa de novo. Que cara chato. Paulo diz, o verso 18, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia. E agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles querem um Cristo sem cruz. Eles querem um Cristo bonzinho de carregar. Eles querem um Cristo que não tem custo. Um Cristo acessível ao estilo de vida deles. Verso 19. O destino deles é a perdição. Eles não são crentes. Paulo já está dizendo claramente, esse tipo de pessoa que não entende o custo da cruz, não é crente. No verso 18, Paulo chama a atenção ao fato de que estes, que ele vai se referir, já estão entre eles, ou seja, estão dentro da igreja. Os inimigos da cruz de Cristo estão dentro da igreja. Pessoas que destroem, pela sua influência, aquilo que a cruz de Cristo constrói a respeito do reino de Deus. É aí que ele vai começar a mostrar quais são as características desses que se destroem. Os que destroem o reino, os que destroem a cruz, os que destroem o que significa carregar cruz no reino de Deus. Eles destroem, e sem cruz não se segue Jesus. Sem custo não se segue Jesus. Sem abrir mão de algo não se segue Jesus. Jesus não é algo que você acrescenta na sua vida. É algo que faz você substituir tudo da sua vida. Não é uma religião que você opta. É passar da morte para a vida. É negar tudo aquilo que você morto fazia. E esses são inimigos da cruz. Eles oferecem um evangelho sem cruz. Porque a cruz é opressiva. A cruz fere meus sentimentos. O Jesus que eu te apresento não tem cruz, só tem amor, só tem poder, só tem ressurreição, só tem coisa boa. Cruz não. Esse Jesus não precisa carregar a cruz. Esse Jesus que eu te apresento é outro. E Paulo diz, esses não são crentes. E por isso, às vezes, eles dizem, meu lindinho. E as pessoas fazem, ai, que eu gostei tanto desse pastor. Ele é muito diferente do pastor da minha igreja. Porque o pastor da minha igreja fala coisa tão dura. Ele fere meus sentimentos, ele é opressivo, ele é tóxico. Mas esse não, ele é amor, ele é bondade. Ele fala, negócio de ficar combatendo heresia, não, ele só prega o amor. Ele é muito bom. Mas Paulo está dizendo, eu choro dizendo para vocês, esses são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, eles vão ser condenados, o inferno é a morada eterna deles. E ele continua dizendo, o Deus deles é o ventre. Sabe o que é o ventre na perspectiva bíblica? O ventre é o centro dos desejos. Lembra que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca? Porque ele diz que o que entra na boca desce para o ventre e é expelido. Mas o que sai da boca contamina, porque o que sai da boca vem do coração. E isso contamina, porque o coração é corrupto. Então, na perspectiva bíblica, ventre significa centro dos desejos, centro das vontades, centro do desejo
animal de alimento, sexo, prazer. Isso é o ventre. E aí ele diz que o Deus desse tipo de pessoa é o ventre. O Deus desse tipo de pessoa é o prazer. O que eles servem e idolatram são seus ventres. Ou seja, o centro dos seus desejos e vontades. Eles buscam aquilo que traz vantagem para eles. Você já viu pessoas dizendo: eu amo Jesus, mas eu gosto daquele rapaz. Mas aquele cara é descrente, aquela moça é descrente. Mas eu quero Jesus e eu quero ela também. Não, mas é pecado. Mas eu amo Jesus, mas eu quero ela. Você tem que tomar uma decisão. Não tem como você querer Jesus e querer o pecado. Mas eu fico com os dois. Como? Porque se você amasse Jesus, você odiaria o pecado. Porque na realidade o Deus que você serve não é o Deus que odeia o pecado. É o seu ventre. O Deus que você serve são os seus desejos. E o Deus do céu é nada mais que um garçom, que você acredita que ele vem com um: pois não, Senhor? Qual desejo é o de agora? Eu satisfarei todos os desejos do seu coração. O Deus deles é o ventre. Eles buscam aquilo que traz vantagem para eles, que alimenta o seu conforto, que satisfaz a sua carne. Eles não se doam por outros, pois o alvo deles é receber e não doar. Eles não servem, gostam de ser servidos. E quando servidos, eles querem apenas satisfazer suas inclinações e desejos pessoais. E o texto continua. A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Eles se gloriam em coisas mundanas e feias aos olhos de Deus. Os valores e padrões deles são mundanos. A maneira como eles se vestem, quem é crente de verdade olha e diz: caramba, isso não convém para uma mulher crente. Caramba, isso não convém para um homem crente, esse tipo de palavreado. Não é conveniente essa roupa, não é conveniente esse tipo de comportamento, não é conveniente esse lugar no qual ele está indo. Está se aproximando aí, né, o caldeirão do diabo. Não é conveniente o que ele está fazendo, não é conveniente, mas eles se gloriam. Aqui, ó. Hashtag partiu PP. Eles se gloriam. Aqui, a gostosona. Faz logo aquele jeitão, né? Tira foto, seca a barriga. Fica top na frente do espelho. Para que vários outros que seguem possam desejar. O que eles fazem para o povo de Deus não é bonito. Para eles é. Só que é tão interessante que eles não têm nenhuma noção. Porque eles estão no meio do povo, se gloriando no meio do povo de uma coisa que o próprio povo de Deus diz: cara, isso é feio, cara. Esse tipo de atitude. Só que hoje a gente é tão politicamente correto que a gente vê um crente desmantelado na frente da gente, falando do desmantelo dele, a gente não tem coragem de abrir a boca e dizer: tu está desmantelado. E a gente diz: não vou ferir os sentimentos dele. Aí sobra tudo para quem? O barbudo velho aqui. Ir lá e dizer: tu está errado. Eixa, aquele pastor. Aí pronto, aí vem um crente desse e faz: porque aquele pastor é muito radical, cara. Aquela igreja é muito radical. Os valores e padrões deles são mundanos. Os desejos deles é aquilo que o mundo valoriza. Eles desejam prazer, conforto, prestígio desse mundo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha o verso 20. Paulo vai confrontar essa ideia com a seguinte ideia. Pois, terminar aqui o verso 19, né? Visto que só pensam nas coisas terrenas. Certo? Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus. O que é bonito para a gente está lá em cima. Não está aqui embaixo. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou, irmãos, que o que contamina o homem é o que sai da boca, pois é proveniente do coração, e este coração é extremamente corrupto. Assim como ensina Jeremias, no seu livro. Mesmo em uma geração que busca seus interesses egoístas e segue seu coração,
nós temos que, ao mesmo tempo, nós somos seres comunitários. Apesar de nós sermos seres centrados no nosso coração, ou seja, heliocêntricos, centrados naquilo que é o nosso cardiocêntricos, ou seja, centrados em nosso coração, ao mesmo tempo que nós somos seres cardiocêntricos, o Salmo 1 diz que nós somos seres comunitários. Porque o Salmo 1, o conselho do salmista é o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, mantenha em sua mente aquilo que o Senhor valoriza, e não aquilo que os ímpios se gloriam. Ele evita o que os ímpios se gloriam, pois ele valoriza o que Deus valoriza. O apóstolo Paulo nos chama a atenção quando fala sobre a influência dos falsos mestres e falsos crentes dentro da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, Paulo estava combatendo as heresias e a influência filosófica dos falsos mestres dentro da igreja. E aí Paulo, no meio da sua conversa, em 1 Coríntios 15, 33, ele disse assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, o que temos até aqui, sabe o que é? Um mundo que nos faz acreditar que nós somos de plástico. Ou seja, nós somos facilmente moldáveis. Os padrões desse mundo são líquidos. Ou seja, não existe padrão, tudo é relativo. É a tua verdade, a minha verdade, a verdade dele, a verdade do outro. Cada um tem uma verdade. O problema, sabe, é que quando minha verdade é que a minha verdade é que você não pode viver. E a sua verdade é que você pode viver. E aí, eu te mato ou não mato? É um exagero, né? Mas e quando as verdades são conflitantes? Quando eu digo a você que pedofilia é crime e que um pedófilo, ele é um criminoso, e outra pessoa diz não, e o pedófilo diz não, a minha verdade é que pedofilia é uma manifestação sexual. Eu sou apenas alguém que manifesta minha sexualidade de maneira diferente. Quem está certo? A verdade não é relativa? Então, se ele olhar para uma criança e dizer que se apaixonou por aquela criança e que deseja manifestar o seu desejo sexual por ela, você vai dizer o quê? Verdade não é relativa? É a verdade dele. As más conversações corrompem os bons costumes. E nós estamos, então, em uma geração em que tudo é relativo. Somos seres comunitários. E o mundo à nossa volta sempre tende a nos corromper. Romanos 12 diz isso, não é? Verso 1. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema, irmãos, é que nós, como somos seres comunitários, e a Bíblia está o tempo inteiro nos alertando contra as influências das comunidades à nossa volta, o problema é porque se infiltra dentro da comunidade cristã pessoas corrompidas, ou que não se converteram, ou pessoas que estão se deixando corromper pelas más conversações com amigos, com ideologias, com filmes, com séries, com falsos profetas de internet, principalmente esses pastores jovens que estão aí, muito sutis no seu progressismo, muito sutis. E é impressionante a quantidade de jovens que ouvem, que leem, que pensam o que esses caras estão dizendo. E não sabem o quanto estão se corrompendo. Muitos desses são de uma geração mundana, que tem o seu próprio ventre como seu próprio Deus. Sabe o que é o ventre de um pastor de internet? Curtida e like, engajamento e dinheiro. Sucesso. Isso é o ventre dele. Ele faz tudo pelo sucesso. Ele arruma treta, ele arruma briga, ele arruma confusão. Ele deixa de pastorear a igrejinha dele, que ele foi chamado para pastorear a internet. Quem já viu ovelha de internet? Isso não existe, ovelha de internet. Ovelha tem que estar em pasto. E internet não é pasto. Mas eles acham que são. E a maioria dos jovens dão ouvidos, como se fossem ovelhas de internet. Ou seja, pessoas extremamente egoístas e centralizadas em seus desejos e prazeres, seus projetos pessoais de poder.
O pesquisador Carl Trueman, que é doutor em teologia e é pastor, ele afirma em um livro dele, um livro muito bom, se você quiser ler, é um livro que vale a pena você ler. A Ascensão e o Triunfo do Self. É um calhamaço assim, bem grossão. É fruto de uma extensa pesquisa de doutorado que ele fez. No seu livro, que é fruto dessa pesquisa, ele diz que a nossa geração tem vivido a ascensão de uma dimensão que é chamada a primazia do self humano. A primazia do self. É porque o povo está tirando selfie. A raiz da palavra é a mesma, mas é a primazia do self. Eu vou explicar para você o que é isso, certo? Só para você entender o que é que ele está querendo dizer. O self humano é o que a Bíblia chamaria, de certa forma, não totalmente, de coração. É o self, é o coração, em certa parte, ok? Eu não tenho tempo de trabalhar porque tem essas diferenças, mas vamos caminhando pensando nessa similaridade, o coração. Ele mostra que movimentos, por exemplo, irmãos, como ideologia de gênero, são sintomas de uma enfermidade social mais completa acerca desse self humano. Ele diz no início do livro dele que se você chegasse para o bisavô dele e dissesse que conhece um homem que diz que é uma mulher presa no corpo de um homem, o bisavô dele ia cair na gargalhada. Ia dizer, isso é doidice, isso é loucura. Mas hoje, parece que nós achamos de certa forma plausível pensar nisso. Não, ele é um homem preso no corpo de uma mulher. Talvez o bisavô dele ia dizer, o quê? A gente não faz mais o quê? A gente faz certo sentido. É plausível agora? O que aconteceu então nesses últimos 60 anos? Para a gente agora achar que faz sentido esse tipo de afirmação. É exatamente isso que ele vai apresentar no livro dele. Ele usa o livro quase todinho para apresentar de onde veio esse pensamento e por que a gente pensa assim e por que todos aqui, inclusive eu, somos contaminados por isso, sem nem perceber. O filósofo canadense chamado Charles Taylor, ele apresentou esse termo self no livro dele. Ele destacou 3 pontos importantes para o conceito do self. O que é o self? O self é um foco na interioridade humana, é olhar mais para dentro. Vocês já perceberam que antigamente os homens não falavam muito de emoções? Já perceberam que hoje em dia diz assim, fala das suas emoções, homem. Você tem que falar das emoções. E os homens têm falado mais das suas emoções. Parece que é uma vitória quando o homem sabe falar de suas emoções. Quando ele não sabe, é como se ele tivesse derrotado. Por que isso está mudando? Por que precisa isso? É um foco na vida psicológica interior. É como algo que é decisivo para o que nós pensamos que somos. A busca por uma vida cotidiana que faça a pessoa feliz, como sendo o alvo da vida, e o alvo da vida é o prazer. Ou seja, para entender a vida, eu preciso olhar para dentro de mim e buscar nas minhas opiniões, nos meus desejos, nos meus sentimentos, a verdade. E é por isso que eu preciso sair provando as coisas para encontrar o que é que eu me encaixo. Por isso que antigamente uma pessoa entrava numa profissão e passava 40 anos na profissão. Hoje, a cada 2 anos, o cara não muda de empresa, ele muda de área. Já parou para pensar nisso? Porque ele está testando para ver se dá certo. Por isso que hoje tanto divórcio, porque o cara está testando para ver se encontra a mulher ideal da vida dele. Ele vai testando, porque ele está esperando experimentar para encontrar dentro dele uma coisa que diga, é isso que tu és. Encontrou, achou, finalmente você se encontrou. Isso é o self humano, essa vida interior e psicológica como definidora da realidade. No fim, sabe o que é que se torna? Dito de outra forma. Número 1, o que eu penso é a realidade. O que eu penso é a verdade. E se você pensar diferente de mim, você está querendo me oprimir. Meu alvo é me sentir bem. Terceiro, eu sou e sirvo para o meu prazer. Meus irmãos, entenda uma coisa, você pode achar que não, mas você pensa assim. Se não pensa assim, você está sendo moldado pelo mundo a pensar desse jeito.
Você quer estar onde você se sente bem. Se você não se sente bem, você começa a questionar. Espera aí, tem algo errado aqui. É por isso que tem tantas mães se sentindo culpadas, porque tem momento em que filho dá trabalho mesmo. Tem momento que dá vontade de você mandar tudo para o espaço e ficar só na sua lá. Aí fica se sentindo culpado, porque acha que isso é um sentimento que não deveria existir. Claro que existe. É real. Isso não faz você deixar de ser mãe. Só que esse foco no sentimento está tão forte que parece que eu sentir isso me torna uma pessoa má. Não, torna uma pessoa humana. É só isso. E por isso que a gente tem tanta gente se sentindo culpado, porque não está muito feliz com o emprego. Ou então pessoas que dizem assim, o amor acabou, vou arrumar outro marido. Porque o amor acabou. Afinal de contas, o que é absoluto não é a aliança do casamento que é absoluta. É o meu sentimento, o meu desejo. E qual é o meu alvo? A minha felicidade, o meu prazer. Por isso que tem um cara louco que larga a mulher e 4 filhos para ir viver uma história de amor com uma mulher 3 vezes mais jovem que a mulher dele. E aí tem pessoas que dizem, cara, ele está vivendo o sonho dele. O quê? Ele é um homem corajoso, ele se largou para viver um grande amor. Não, ele é um cafajeste. Você está sendo duro, opressivo. Já parou para perceber o que eu estou querendo dizer? Pode ser que você esteja totalmente concordando comigo, mas tem dentro de você uma coisa que está dizendo assim, ele tem razão, tem hora que eu penso assim mesmo. Tem hora que eu digo assim, é verdade. Sabe por quê? É a influência. Aí a gente que tem o Espírito Santo dentro de nós, ele derruba todos esses pensamentos, ele vai derrubando, porque a gente é livre. Mas quem não lê Bíblia, não vive vida espiritual, e principalmente juventude, que tem imaturidade, cai nessa conversa facinho, e fica conversando besteira, e pensando besteira. E aí, o mundo vem e diz, é porque os mais velhos são retrógrados, opressores, são de outra geração, você é mais livre. Mas será que é isso mesmo? Em um mundo onde o que eu sou é definido pelo meu self, então entendeu o que é self? Self é isso, é olhar para dentro de mim e o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, é o que eu sou. Então eu não sou o que é externo, eu sou o que é interno, eu sou o que está aqui dentro. A realidade está dentro de mim. Isso é muito loucura, né, gente? Mas isso é o mundo atual. Por isso que você vê gente dizendo, eu nasci no corpo errado, eu sou um cachorro, eu sou um Therian. Por isso que você vê hoje em dia, mulheres hoje comemorando o dia das mães do bebê reborn. Você diz, que doideira, meu. Que loucura, cara. Mas essa é a verdade. Por isso que hoje faz sentido. Quando começou-se a falar de pai de pet, a gente ignorava. Hoje a gente não ignora tanto quanto deveria. Porque a gente vai se acostumando com esses padrões, pois eles vão sendo internalizados lentamente. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Em um mundo onde eu sou definido pelo meu self, ou seja, se eu olho para dentro de mim na busca das minhas opiniões, dos meus sentimentos e desejos para entender quem eu sou, então esse self, irmãos, ele é construído psicologicamente. Porque pensar na nossa geração ocorre a partir de fenômenos da psique, psicológicos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você diz assim, eu sou gay, você está falando de um desejo homossexual existente no seu coração. Dentro de você existe uma inclinação, um desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Aí você pega esse desejo e diz, eu sou gay. Aí quando alguém chega para você e diz, esse seu desejo é pecaminoso, segundo as Escrituras. Aí você diz, você está dizendo que eu não sou aceitável a Deus? Ninguém é aceitável a Deus. Mas esse seu desejo é pecaminoso. Você está dizendo que eu não sou... Não, calma. Eu não estou falando de você. Eu estou falando do seu desejo. Só que desejo e identidade se tornou a mesma coisa. Eu sou o meu desejo.
Por isso que estão inventando a figura do cristão gay. Porque é o cristão que tem uma identidade gay e que ele assumiu que não iria viver essa identidade. Mas espera aí, então se existe cristão gay, existe cristão adúltero, existe cristão mentiroso, porque tudo isso são desejos, e se desejo é identidade, então o desejo de mentir me torna com uma nova identidade, mentiroso. O desejo de adulterar me dá uma nova identidade, eu sou adúltero. Então eu vou agora fazer um documento e dizer, gênero, adúltero. Faz sentido? Não faz. Mas para o mundo, parece que faz. E a gente muitas vezes começa a pensar dessa forma psicológica. Ou então, o terapêutico. O que é o terapêutico? O terapêutico é a técnica para fazer você se sentir bem consigo mesmo. É a ideia do terapêutico. O terapêutico passa a ser o ideal ético. Ou seja, o terapêutico é para me fazer me sentir bem comigo mesmo. Então, cara, se te faz feliz, é de Deus. Eu estava conversando com minha irmã e ela disse que conhece uma pessoa que já está no 4º casamento. Aí a pessoa postou hoje, nas mídias sociais dela, o que Deus uniu não separe o homem. Aí minha irmã disse assim, meu Deus, deixa eu te mostrar um negócio, que eu sei que tu vai ficar revoltado. Aí eu digo, diz. Aí ela me mostrou, eu digo, não acredito não. Já é o 4º que Deus uniu, não separa o homem. Aí ela disse assim, mas por quê? Aí ela me perguntou, minha irmã, mas por que essas pessoas pensam assim? Eu digo, porque elas pensam que Deus só une o que te faz bem. Então, se a mulher anterior não te fazia bem, não foi Deus que uniu. É exatamente assim que pensa, que eu já conversei com gente que pensa assim. Não, pastor, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Só que aquela pessoa me faz tão mal que eu acho que não foi Deus que me uniu a ela. Foi o diabo. E agora esse novo amor é Deus que está me dando. Até arrumar a primeira briga. Aí depois elas se tornam do diabo. Aí vai o próximo. Aí vai o próximo. Até o dia que ele vai encontrar o que Deus uniu e não separa o homem. Com qual idade? Eu acho que com 99 anos ele encontra. E aí ele morre antes, aí diz, eu morri com o amor da minha vida. Claro, foi a última, não tinha mais depois. Mas essa é a realidade. Ou seja, as emoções, o terapêutico, fazer se sentir bem. Você vem para a igreja para se sentir bem. Vixe, eu não vou naquela igreja Batista da Graça, não, porque eu vou lá, o pastor fica falando de pecado, falando de coisa, fica me confrontando meu pecado, meu erro. Eu vou para a igreja lá que o pastor diz assim, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Meu querido irmão, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Sabe o que é aquilo que está te faltando? Não vai faltar, porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. E essa mensagem é de Deus, é terapêutica, gente. É uma mensagem para fazer você se sentir bem, para massagear a sua alma. Não é para libertar a sua mente. Não é conhecereis a verdade e ela vos libertará. É massageareis o vosso ego e você irá para casa se sentindo bem. É isso que são essas mensagens. É nesse mundo que a noção de bom e mal, do que é comportamento apropriado ou impróprio, muda de acordo com o que a sociedade achou psicológico ou terapêutico para fazer o ser humano se sentir bem. Portanto, irmãos, qualquer noção de agressivo à pessoa é aquilo que faz ela se sentir mal, que afeta o self. Violência não é mais dar na cara de ninguém. Violência é dizer algo que machuca. Porque afeta o self. Por isso que uma mulher que bate em um homem deixa algumas pessoas revoltadas, mas um homem que bate numa mulher deixa muito mais gente revoltada. Mas são seres humanos agredindo um ao outro, de igual valor e igual dignidade. Mas por que um revolta mais do que o outro? Porque o meu self entende que aquilo que está sendo feito é muito mais violento pelo que significa, não pelo que está sendo feito. Espero que você tenha entendido a lógica. No campo político, não é o que é dito, é quem diz. Um presidente de direita diz uma coisa.
o presidente de esquerda diz a mesma coisa. Cri, 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 cri. Então, não é o que está sendo dito, é quem diz. Porque quem diz afeta a minha emoção. Então, a verdade não é o que é dito, é o que eu sinto. Isso é a verdade. Estão vendo o quanto isso já afetou a gente? Estão vendo o quanto isso é perigoso? É por isso que a gente vê que qualquer coisa que é dita, dependendo da forma como é dita, é agressivo ou impróprio. A ideia de que você foi abusivo comigo. Ou então, este ambiente é tóxico. O que é um ambiente tóxico? O meu cunhado, ele é marchante, é açougueiro, né? E ele mata bicho. Eu já fui no açougue dele. Meu Deus, como é tóxico lá. Mas ele mata tranquilamente. Então ele é uma pessoa abusiva. Segundo a concepção de quem? Ou tu não gosta de comer uma carninha de porco? Eu acho que você gosta. E a carne dele é boa, viu? É top. Fazendo propaganda para o meu cunhado, viu? Espero que ele me dê uma graninha aí. Mas, para mim, é agressivo. Eu já fui lá, e aí você, quando olha os porquinhos, bebezinho, lá, mamando na mamãezinha, e aí você olha na mamãezinha dele, você diz, meu Deus do céu, daqui a pouco ela vai morrer. Mas eu adoro comer a carne dela. Isso é tóxico, não é? Vocês estão vendo o quanto é relativo isso? O quanto a gente está impregnado desse tipo de coisa? É por isso que matar um bebê fora da barriga é uma coisa, mas matar ele dentro é outra. Matar dentro pode, matar fora não. Por quê? Porque fora eu vejo. Dentro eu não vejo. Fora ele é tão fofinho, dentro ele está todo melado de sangue. Todo... Ei, pode, isso não é bebê não. Mas espera aí, biologicamente, cientificamente, não é bebê? O que mudou entre o bebê dentro e o bebê fora da barriga? A não ser a questão geográfica. O que mudou? Nada. Mas a verdade está pautada nos sentimentos. Vamos continuar? Não estou dizendo que não existem comportamentos agressivos, irmãos, de verdade, manipuladores ou controladores. É claro que existem. Mas parece que a régua do que é tóxico e abusivo está baixando. Está baixando. Vai chegar o dia, irmãos, vocês vão rir no que eu vou dizer. E vocês vão ser tóxicos se vocês rirem. Vai chegar o dia em que, se você rir na frente de um banguelo, você está sendo agressivo. Por que você está rindo, mostrando seus dentes para mim? Só porque eu não tenho dente. Vai falar assim, não é? Você está sendo agressivo. Você é dentifóbico ou banguelofóbico. Por quê? Porque você está sendo agressivo. Não, mas espera aí, eu estou só rindo. Mas chegará o tempo em que a toxicidade vai estar tão emocionalizada, meus irmãos, que vai ser impossível viver nesse mundo. Agora vamos pensar em uma geração extremamente centrada nos próprios pensamentos, sentimentos e desejos, que busca o próprio conforto e prazer acima de tudo. Uma geração que acredita que o corpo é de plástico e que podemos mudar do jeito que a gente quiser e que não tem nenhum tipo de valor ou padrão para seguir, pois tudo é líquido. Imagina para uma geração assim o que seria compromissos, valores e limites. Compromissos são vistos como opressivos, valores são vistos como controle e os limites como falta de liberdade. Tudo que tenta colocar um limite, uma realidade ou um valor é visto como opressivo, abusivo e tóxico. Aí você pode pensar, o que isso tem a ver com a igreja, pastor? É exatamente aqui que eu quero pensar. Como será o reino de Deus feito por pessoas de plástico e um mundo de líquido? Como vai ser a igreja aqui com essa juventude aí? Ai, o pastor está sendo opressivo comigo. Olha, pastor, segundo a minha interpretação, não é bem assim. E se você quiser me ensinar uma interpretação diferente da que eu acredito, você está sendo tóxico. Você está sendo opressivo. Você está sustentando um padrão patriarcal, um padrão misógino, um padrão opressivo. Gente, isso não está muito longe, não. Nesse púlpito só pregam homens. Quem se sentiu agredido aí? Se você se sentiu, cuidado. Você está se sentindo... Estou dizendo que
Sabe por que só pregam homens aqui? Porque Deus chamou os homens à responsabilidade. Se uma mulher prega aqui, é porque dentro da igreja só tem homem covarde. Essa é a verdade. Agora, dizer isso é tóxico, é opressivo, é difícil de ouvir. Mas eu acho que as mulheres deveriam comemorar, porque o pastor está puxando as orelhas dos homens para ver se os homens deixam de ser covardes. E passa a ser homem de verdade, homem como Deus criou. As mulheres deviam fazer, pastor, vai lá. Mas não, é opressivo, é tóxico. Será que é a palavra de Deus que define os nossos valores? Será que eu estou olhando para dentro de mim, dos meus desejos, do meu conforto, do meu prazer, para fazer algo para Deus? Para obedecer a palavra? Ou até mesmo para viver em comunidade com regras de convivência, limites de responsabilidade? Você tem que respeitar o seu irmão. Ah, mas ele é muito besta. Não tem problema, respeite ele sendo besta. Ah, mas ele é exagerado. Deixa ele ser exagerado. Deixa Deus corrigir ele. Vai lá e você conversa com ele. Não. É melhor eu ficar na minha. Vou ficar dentro de casa. Vou me isolar. Porque aquele ambiente é tóxico para mim. A igreja que tentar impor regras, limite, organização, ordem e valores bíblicos será vista como opressiva, tóxica, impositiva, pois tira o conforto e o prazer do individualismo. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Porque parece estranho interpretar que deve haver alegria em vir para a igreja do Senhor. Por que é estranho interpretar isso? Se não há alegria em vir para a igreja adorar a Deus, então o erro não está na palavra, mas em você. No seu self, no seu coração. Olhar para o padrão da palavra deveria me fazer pensar que algo precisa mudar em mim. Mas o problema é que se for cobrado algo assim, então ele é opressivo, porque eu já não estou afim. Mas tem um compromisso para você ir. Quem aqui não está afim de ir para o trabalho e vai? Eu tenho certeza que tem muita gente. Fica em casa para tu ver. O teu chefe vai dizer, por que você não veio? Não, porque eu não estava afim. Ah, tá certo, eu não vou te cobrar, porque senão eu estou sendo opressivo. Não, ele vai te mandar embora. Ele vai ser completamente opressivo. Ele vai oprimir tua carteira. E você vai ficar sem salário. Então, o problema é que se for cobrado algo assim, é opressivo porque eu não estou afim de ir. Pois se eu for hoje, eu vou tirar o meu prazer pessoal. Eu estou numa vibe tão boa debaixo desse cobertor, que eu vou nada para a igreja. Ah, mas hoje foi escalado fulano. Eu fui escalado para o som. Ah, meu Deus, eu fui escalado para o som. Não, eu vou dizer que eu estou doente. Será que é comprometimento? Irmãos, eu estou aqui em pé pregando, eu estou sentindo dor na coluna. Mas mesmo assim, alguns sabem aí que eu estou com um problema na coluna. Esse tempo que eu fico aqui em pé, eu sinto dor. Mas eu estou ignorando minha dor e estou tocando o barco. Eu imagino que muita gente aí trabalha assim, não trabalha? Ah, mas pastor, é porque a igreja é o seu trabalho, então você tem que vir doente mesmo. Ah, é? É legal. Bonito. Eu não venho doente para a igreja porque... Estou dizendo que não ninguém vem doente para a igreja não, viu gente? Pelo amor de Deus, aí pastor opressivo. Mas se eu posso vir, mesmo enfermo em alguma condição que não me impossibilita de ir, não é porque esse é meu trabalho, porque eu tenho prazer de estar aqui. É completamente diferente. Mas tem muita gente que fica puxando uma gripe para ver se arruma um motivo para não vir. Estou doente. Meu amigo, eu fico, às vezes, conversando com ele, meu Deus, essa geração é muito doente, Michele, porque se vocês pararam para pensar, quando foi a última vez que eu deixei de vir fazer alguma coisa para a igreja porque eu estava doente? Procura aí, procura na agenda, procura. Esse pastor não fica doente? É claro que eu fico doente, gente. Mais uma vez, não estou dizendo para você vir doente. Mas estou dizendo que muitas vezes a gente espera determinadas condições para dizer para a gente que a gente não precisa ir, porque senão vai tirar o nosso conforto. E se alguém disser, vai, é opressivo. Mas o seu trabalho não é opressivo. O seu emprego não é opressivo. Teve gente lá no show daquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela.
que teve recentemente lá no Rio. Como é o nome dela? Vocês foram, né? Lady Gaga. Aquele show lá, teve gente que ficou na fila 2 semanas para comprar um ingresso. Pelo amor de Deus. Eu queria ver gente aqui na fila 2 semanas antes para evangelizar. Por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas se doam, se desgastam para fazer o melhor show, o maior espetáculo, ter a melhor experiência, e a gente oferece o resto para Deus. Faz um louvor meia boca, faz uma mensagem mais ou menos, serve com o resto que a gente tem. Por quê? A minha agenda hoje não está muito afim. Hebreus 10, 24, 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Esse texto, irmãos, fala sobre mutualidade. A mutualidade é uma característica de viver em comunidade. Mutualidade gera desconforto, meu irmão. Alguém aqui já não veio para a igreja e teve um diácono: meu irmão, está tudo bem contigo? Vixe, que cara chato. Já está entrando em contato comigo de novo? Poxa vida, é incômodo, não é incômodo? Mas é comunidade. Está tudo bem, meu irmão? Tem alguma coisa que a gente possa te ajudar? O que é que está havendo com o teu compromisso, meu irmão? É preocupação, para que você cresça espiritualmente. Não é opressão, é preocupação, é cumprir. Cuidemos de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais difícil é o povo querer congregar. Mais egoísta as pessoas ficam. Não deixe de congregar, é uma ordem. Mas porque muitos desobedecem? Porque nosso Deus passa a ser nosso ventre, e não nosso compromisso com a nossa comunidade ou com o nosso Senhor. Eu estar dizendo isso aqui, com certeza está sendo encarado como opressivo, tóxico, duro. Mas essa é a realidade, irmãos. Uma geração egocêntrica e centrada nos próprios prazeres, qualquer compromisso é opressão. Pois o compromisso é com o próprio prazer, e não com o alvo real da vida de servir a Deus e aos irmãos. Quando alguém põe uma data em um compromisso, vai lá, olha para a tua agenda e diz: eu vou estar livre, eu me comprometo. Tem gente que não, espera até o último segundo para dizer se pode ir ou não. Sabe o que é isso? Não é disponibilidade. É porque ele está esperando alguma coisa mais importante para ele fazer. Ele está esperando alguma coisa mais interessante para ele fazer. Se não tiver nada de bom para fazer, aí eu vou para a igreja. Então eu espero até o último segundo, para eu dizer se eu vou ou não. Não, mas a gente precisa fazer uma escala, a gente precisa organizar uma coisa, a gente precisa ajustar algo, a gente precisa... Mas se alguém disser que vai na frente, aí eu fico na minha. Eu não precisei sair do meu conforto. E se tiver alguma coisa mais interessante para eu fazer, eu arrumo. E se não tiver, eu fico em casa dormindo, porque é bom demais dormir. É bom demais assistir minha série. É bom demais jogar meu joguinho. É bom demais fazer o que eu quero para meu prazer. Mas venham servir, irmãos. Eita, que pastor opressivo. Ele está querendo me tirar do meu conforto. Deus criou regras no mundo que Ele criou. Então, meu irmão, o mundo é dele. As regras são dele. Essa ideia de meu corpo, minhas regras, isso não existe. Deus nos fez seres limitados e relacionais. Deus criou agendas e estabeleceu momentos na agenda para encontros do povo com Ele, e do povo entre si, e do povo para Ele. Deus criou o sábado e disse para o povo: todo mundo tem que respeitar o sábado. Porque se cada um escolher o seu sábado, não vai haver comunidade, porque cada um escolhe o sábado conforme o seu desejo, a sua agenda, a sua prioridade. Aí Deus disse: não, fixa para todo mundo, e todo mundo precisa se adequar ao sábado. Era essa a percepção da agenda de Israel. Deus também criou diversas festas, e ensinou esse povo como festejar, ensinou esse povo como celebrar. Estar em comunidade tanto nos limita, como também nos ensina moral, nos faz compreender os outros diferentes de nós, nos dá desconforto.
E eu vou para a cozinha, aquela irmã lá conversa tanta besteira, meu Deus do céu. Não aguento não. Vou escolher uma escala que eu fique me sentindo melhor. A decisão é essa? Por que você não convive para tentar entender porque é que você acha que aquela pessoa conversa besteira? Por que você não tenta entender o que está por trás da motivação daquela pessoa? Por que você não tenta sentar e conversar e conhecer a vida daquela pessoa, a história daquela pessoa? E talvez você vai perceber que aquela pessoa não é besta, o besta é você. E você vai perceber que aquela pessoa tem uma riqueza, uma sabedoria, uma graça, que você está sendo impedido de conhecer. Deus nos limita, Deus nos chama a nos reunir, Deus nos chama a celebrar, Deus nos chama a estar em comunidade, porque a comunidade nos incomoda, tira a gente da zona de conforto. Por isso que não existe culto online. Não há culto online. Eu já pensei diversas vezes em cortar isso aqui, porque eu imagino que tem gente que pode vir para a igreja e não vem porque está com preguiça. E aí, qualquer dia desse, pode ter certeza, eu vou mandar cortar isso aqui. Para ensinar a igreja a vir cultuar. Em casa não é culto. Você pode se esforçar para vir para a igreja, sim. Faz bem para você sair de casa. Ou vai ficar morfando lá dentro. Em autocomiseração, fechado no seu próprio mundo, agarrado com o celular, vendo somente aquilo que te agrada. Apodrecendo o teu cérebro, porque já tem um termo que diz que o cérebro da humanidade está ficando podre. O apodrecimento cerebral. Já existem estudos mostrando que as pessoas estão adoecendo o cérebro deles por causa das mídias. Horas e horas rolando feed, vendo vídeos de 30 segundos para ver se a dopamina do cérebro volta a... Horas e horas vivendo a vida de um personagem no jogo. Horas e horas vendo um filme e vivendo a vida do personagem do dorama. Horas e horas entregando o cérebro, o coração, a alma a essas coisas. Sai do teu colchão, sai do teu conforto e vem conversar com gente. Vem relacionar-se com pessoas, vem comer uma pizza um com o outro, vem contar história. Ontem a gente estava brincando que a gente ficou conversando miolo de pote. Era minha avó quem dizia isso. Fulano está conversando miolo de pote. Que é quando você não tem nada para fazer, você fica só conversando água. É outro termo também, né? É tão bom conversar miolo de pote. A gente estava ontem estabelecendo uma teoria sobre a morte de... Como era o nome do cantor, Tom? Freddie Mercury. Freddie Mercury morreu antes de cantar nas Olimpíadas ou depois? Loucura, né? Mas a gente estava ontem tentando estabelecer essa teoria. E ficou pesquisando, tentando encontrar os documentos históricos que pudessem comprovar isso. Que miolo de pote. Mas a gente estava morrendo de rir. Aí chegou o Roberlano ontem e ficou olhando a gente conversando isso. Aí eu disse, aí Roberlano, o que é que tu acha? Aí eu acho que ele ficou olhando assim, essa igreja é de gente doida. Mas a gente estava conversando, miolo de pote. Isso é tão bom, gente. A gente riu, a gente brincou. Isso é bom. É ser humano. Isso é ser humano. Foi isso que Deus nos fez. Relacionar-se com Deus, relacionar-se com o próximo. Antigamente, irmãos, as pessoas se reuniam nas praças, celebravam festas da cidade, viviam vidas e valores comunitários muito fortes, prestação de conta social, por isso tem muita velha fofoqueira nas ruas. Hoje você não vê mais. Você não vê mais as velhas fofoqueiras na rua. Tinha aquela que estava lá e você dizia assim, rapaz, ela sabe a vida de todo mundo. Hoje não tem mais isso, ninguém sabe mais a vida de ninguém, está todo mundo trancado dentro de casa. Quando surgiu a TV, as famílias passaram a não ir mais às praças, a comunidade passou a se restringir dentro de casa. Só que aí as famílias comiam juntas, momentos de dia para assistir algo na frente da TV, e a grade de programação da TV era fixa. Ou você tinha... Meu amigo, quando dava 6 horas e meu pai mudava para o JPB, eu ficava com tanta raiva que eu queria assistir Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu tinha que me sentar com ele e ouvir o JPB. E nada daquilo me interessava, mas eu olhava ele vidrado vendo a notícia. O cara matou não sei quem, que não sei o que. Eu digo, meu Deus, eu quero ver se Cisne vai matar aquele personagem lá. Eu não quero ver se o cabo matou o outro lá na Ramadinha, não. Mas eu era obrigado. Hoje o que é que a gente faz? Ah, não quero. Pai, fica na tua. Eu vou para o quarto, pego o celular e vou assistir meu streaming. Aí meu pai pega o celular dele e vai para outro canto. Aí o outro filho vai para outro canto, a outro vai para outro canto, cada um vivendo no seu mundo, do seu jeito, do seu modo, fazendo o que quer. Não há mais comunidade nem dentro de casa. O rádio, by night. Você sentava do lado e ficava roendo. 20 graus, terça-feira em Campina Grande. E nós vamos agora com essa música que vai tocar seu coração.
Aí você, eita rapaz, e eu pensando na menina lá, não sei de onde. Era muito tempo atrás, viu? Ai meu Deus, e a gente lá refletindo, pensando, imaginando. Hoje eu tenho a minha mídia, o meu jeito, a minha música, do meu jeito. Você tem a sua, eu tenho a minha, ninguém mais. Se a gente achar alguém que gosta de alguma música que a gente gosta, a gente faz, eita, tu gosta? Mas é uma surpresa, porque a gente não gosta. Aí a gente fica o quê? Gostando de grupos de Facebook ou de WhatsApp, onde a gente vai conversar com gente que a gente não sabe nem quem é, sobre gostos musicais que a gente tem igual, e eu não sei nem quem é aquela pessoa. Mas eu não tenho mais um amigo que eu converse sobre gosto musical, sobre filme, sobre... Não tenho mais. Aí eu tenho uma comunidade com quem eu não conheço, e não tenho uma comunidade com quem eu conheço. Que loucura! Que doença! Famílias não almoçam mais juntas, filhos não conhecem mais os pais, pais não conhecem mais os filhos. A amizade está mais fora de casa do que dentro de casa. Não tem mais aquela conversa pessoal de pais com filhos. É uma existência onde o mundo permitiu ainda mais centralização e individualidade na busca do próprio prazer e da própria realização pessoal, no seu tempo e no seu modo. Qualquer tentativa de extrair a existência de alguém dessa condição e levar para o tempo e para o espaço, qualquer momento que a gente diz assim, jovem, vem para a reunião de jovem, está me oprimindo. Jovem, vem servir no brechó, está me oprimindo. Homem, sai da tua casa e vem aqui para a segurança, o pastor já está querendo me tirar do meu jogo. Homem, vá buscar, mulher, vá para a reunião de mulheres. Ai não, não quero, eu estou tão cansada, eu estou doente. Eu vou fazer minha programação, eu vou para fazer a minha night. Precisamos entender que a única maneira de nós conseguirmos viver a vida para a glória de Deus, e para essa geração doente que a gente vive, a igreja é uma solução fantástica. Um dia desses os meninos, eu conversando, eu disse para o Adiel e para o Eli, rapaz, pega um feriado desse aí, inventa um dia de jogos e bota esse menino tudinho para jogar. E não é jogar em celular não, é jogar jogo de tabuleiro. Para um olhar para a cara do outro, para um rir, para conversar, para falar miolo de pote. A gente precisa disso. Porque a gente está sendo privado disso. E tem muita gente que adora ser privado. Porque quer viver no seu egoísmo, do seu jeito, do seu modo, do seu tempo. E isso está adoecendo cada vez mais as pessoas. Qual é a solução, irmãos? Vamos terminar lendo Romanos 12. Romanos 12, a gente vai ler ele inteiro, certo? Presta atenção no texto. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como cumprir esse capítulo nessa geração doente que a gente viu aqui? Fica cada vez mais difícil. Por isso, viver como igreja é a solução, que nos faz viver uma vida real, de verdadeira alegria. Quanto mais você se fecha no seu próprio mundo, mais você experimenta esvaziamento de alegria. Quanto mais você passa a experimentar a vida que flui de dentro de você para fora, mais você se preenche da alegria de Deus. Porque foi isso que Deus fez. Ele se esvaziou por amor de nós. E Ele pede que a gente se esvazie por amor dEle e por amor dos nossos irmãos.